hora de Século News, edição especial. Pode olhar aí no seu calendário, falta um pouquinho mais de um mês para a Jornada Mundial da Juventude e a gente preparou uma reportagem sobre o evento que sempre reúne milhões de jovens. Esse ano o encontro é na Polônia. Nós vamos conhecer também 2 novos santos da igreja, um polonês e uma sueca. E tem notícias sobre o Jubileu da Misericórdia. As celebrações do Ano Santo continuam em Roma. O Papa Francisco presidiu o Jubileu dos Sacerdotes para mais de 6.000 pessoas. O Papa celebrou o Jubileu dos Sacerdotes e Seminaristas através de ensinamentos nas 3 das maiores basílicas de Roma. O evento começou às 10 da manhã na Basílica São João de Latrão. Papa Francisco falou sobre misericórdia a partir da parábola do filho pródigo. Ele intitulou como Da Distância à Festa e focou ao que ele chamou vergonhosa dignidade, uma tensão na qual a misericórdia é capaz de agir. Dobbiamo situarci qui. Nello spazio in cui convivono la nostra miseria. É assim que devemos ver a nós mesmos, no espaço em que convivem nossa miséria mais vergonhosa e nossa dignidade mais sublime. Sujos, impuros, mesquinhos, vaidosos. O pecado dos sacerdotes, a vaidade. Egoístas e, ao mesmo tempo, com pés lavados, chamados e escolhidos para partir o pão, multiplicado por Deus, abençoados, amados e cuidados por nosso povo. Somente a misericórdia de Deus torna isso possível. Depois, ele dirigiu-se à Basílica de Santa Maria Maior, onde ao meio-dia ele fez nova pregação. O Papa explicou aos sacerdotes que a misericórdia age da mesma forma, independente do número de pecados que a pessoa tenha. La misericordia fa la stessa cosa con noi. Non ci dipinge dall'esterno. A misericórdia de Deus faz o mesmo. Não nos pinta com uma cara de bons ou retoca a realidade de quem nós somos. Não é Photoshop. Ao contrário, com os fios de nossa pobreza e miséria, entrelaçados com o amor do Pai, a misericórdia tece-nos de tal maneira que nossa alma se renova, recuperando a verdadeira imagem, a imagem de Jesus. Se renova recuperando a sua imagem, quella di Gesù. Por último, na terceira meditação, na Basílica de São Paulo, extramuros, ele exortou sobre os perigos de se perder a misericórdia dentro da igreja. O nosso povo perdoa muitos defeitos dos sacerdotes, exceto o apego ao dinheiro. O povo não perdoa. Não é tanto pelo dinheiro em si, mas pelo fato de o dinheiro nos fazer perder a riqueza da misericórdia. Mais de 6.000 sacerdotes do mundo todo participaram deste retiro dado pelo Papa, que foi transmitido pela televisão. E o Papa também se reuniu com mais de 100 juízes e procuradores de diversas partes do mundo para falar sobre o combate ao crime organizado e as novas formas de escravidão. O Papa se encontrou com centenas de juízes de todo o mundo no Vaticano. Eles participaram da reunião de juízes sobre tráfico humano e crime organizado, que reuniu especialistas em leis para analisar esse flagelo da sociedade moderna e buscar formas para combatê-lo. O Papa Francisco elogiou o trabalho dos juízes, que trabalham muitas vezes sob pressão e ameaças. Por isso, disse o Papa, eles são chamados a dar esperança na forma de fazer justiça, para que a injustiça não tenha a última palavra. O Papa também condenou os traficantes e os descreveu como os novos caçadores de escravos. As vítimas muitas vezes são traídas na parte mais íntima e sacra da pessoa, ou seja, no amor que aspiram em dar e receber de suas famílias, ou o que é prometido por seus pretendentes e maridos, e que, ao contrário disso, acabam vendidas no mercado do trabalho forçado, da prostituição ou da venda de órgãos. O Papa Francisco explicou que a Igreja é chamada a se comprometer também no campo da política e voltou a pedir a abolição da pena de morte. Depois, ele assinou uma declaração na qual há uma série de propostas para acabar com a escravidão moderna.
Entre as medidas, pede para que os bens apreendidos dos traficantes sejam usados na reabilitação e compensação das vítimas, na punição dos clientes de serviços sexuais e que a prostituição e o trabalho forçado sejam considerados crimes contra a humanidade. Faz 4 anos desde que Madai Morales foi tirada de casa em Veracruz, no México. Hoje, ela e a mentora dela, a ativista em direitos humanos, Rosi Orozco, participam da reunião de juízes sobre tráfico humano e crime organizado que acontece na Pontifícia Academia de Ciências Sociais, no Vaticano. Há menção sobre o nível de desconfiança entre as vítimas perante uma figura de autoridade. Eu sei disso porque muitas vezes essas pessoas eram minhas clientes. Então, como eu posso ter fé ou confiança em uma autoridade? Especialmente se elas estão comprando o meu corpo. Infelizmente, a história de Madai não é diferente a de outras vítimas de tráfico sexual. Seu aliciador era charmoso, agradável e parecia ter valores fortes, mas tudo mudou quando ele a levou para morar na cidade do México. Lá ela teve que suportar agressões e assédio. Foi forçada a entrar na prostituição pelo próprio homem que ela achou que iria cuidar dela. A Rose nos encoraja tanto e a realidade é que poucas organizações fazem isso, que é dar apoio à vítima. Devolver às vítimas tudo o que foi tirado delas. O ano de 2012 foi simbólico para Madai. Foi quando ela escapou do seu cativeiro e cruzou o caminho de Rosi Orozco. Ela é presidente da Comissão contra o Tráfico Humano. Ela foi a força maior para superar a forte resistência e aprovar a lei de 2012 que combate o tráfico humano no México. A realidade é que foi um trabalho maravilhoso em que todas as partes se uniram e é por isso que a lei é tão forte. Então, hoje nós temos mais sentenças do que a todos os países, com exceção aos Estados Unidos. Hoje, 4 anos depois, Madai vê Rose não apenas como mentora, mas como uma colega que fica ao lado dela na luta contra o tráfico humano. Morales vai se formar em Direito em dezembro e espera que suas habilidades ajudem a encorajar mulheres que passam pelo que ela passou. Atualmente, ela trabalha na Suprema Corte da Cidade do México e logo vai aparecer na revista Forbes como uma das mulheres mais influentes do mundo. No último fim de semana, o Papa canonizou 2 novos santos e disse que a vida deles reflete um mistério da vida de Cristo. Maria Elizabeth Hazelblad e Stanislau de Jesus e Maria são agora oficialmente santos. Com esta fórmula, os 2 subiram aos altares em uma cerimônia presidida pelo Papa Francisco na Praça São Pedro. Na homilia, o Papa refletiu sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ele disse que a vida dos 2 novos santos refletem esse mistério. Esta foi a experiência de Stanislau de Jesus e Maria Elizabeth Hazelblad, que hoje são proclamados santos. Eles se mantiveram intimamente unidos à paixão de Jesus, e neles o poder da ressurreição de Cristo foi revelado. O Papa explicou que Deus não se mantém indiferente à morte das pessoas, porque Ele mesmo experimentou o que é morrer. Ele também se compadece com quem chora a morte de um ente querido, como a viúva de Naim que perdeu o filho. Jesus toma para si nossa morte, para nos libertar dela e para restaurar a nossa vida. Por isso, o jovem acordou como de um sono profundo e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Jesus não é um mago. Ele é a ternura encarnada de Deus. Em Jesus se revela a obra da imensa compaixão do Pai. São Stanislau de Jesus e Maria fundou a Congregação dos Clérigos Marianos da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, a primeira ordem religiosa fundada na Polônia, e é a primeira ordem masculina dedicada à Imaculada Conceição. Hoje conta com 60 casas em 10 países e 500 membros, dos quais 345 são sacerdotes.
Com grande fama de confessador e pregador, ele também foi capelão das tropas polacas durante a guerra contra a Turquia e Ucrânia em 1674. Maria Elizabeth Heisenblad nasceu na Suécia em 1870, em uma família luterana. Converteu-se ao catolicismo poucos anos depois e dedicou a vida para trabalhar pela unidade dos cristãos, especialmente no norte da Europa. Ela reformou a Ordem das Brigitinas, também conhecida como Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida. Ela sofreu a Segunda Guerra Mundial em um convento em Roma, onde refugiou dezenas de pessoas e escondeu judeus. Uma obra que concedeu a ela o reconhecimento de justa entre as nações. A seguir, as histórias da Jornada Mundial da Juventude. Até já!